Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre a cidade, um programa que é uma produção da Urban Systems. E o nosso convidado de hoje, está aqui ao meu lado, é Horácio Forjás, diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Horácio, como vai? Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado, muito honrado pelo convite. Nós que agradecemos sua presença aqui no nosso Urban View. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar com o Horácio, é parques tecnológicos. Qual é o caminho para fomentar o surgimento, o crescimento e a consolidação de empresas inovadoras? Dentro desse bate-papo, desse olhar da semana, nós vamos conversar com o Horácio sobre questões como qual é o perfil das empresas e quais são os serviços e a infraestrutura de apoio oferecida aos empresários nesse tipo de empreendimento. Queremos saber também como a integração entre empresas, universidades, centros de pesquisa e investidores pode incentivar o desenvolvimento de inovações. E também conhecer a fundo aqui, que ele vai nos apresentar o case do Parque Tecnológico de São José dos Campos, o qual ele dirige. A Sandra está comigo aqui. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Como vai? Tudo ótimo. Bem-vindo, Horácio. Obrigado, E Sandra. bem-vindo você também. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente. Mais uma edição especial aqui do Urban View. E tem várias formas de você participar. Se você está nos assistindo on demand lá no site da Urban Systems, você pode participar ao vivo com a gente aqui na UTV. Toda quarta-feira, das 17 às 18 horas, você participa online. Basta você entrar no site da UTV, fazer seu cadastro, vai receber um login e aí você pode mandar suas perguntas e comentários ao vivo aqui para a pessoa que vos fala. Bom, outra maneira de você participar é por meio da nossa enquete do dia. Você vai lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br, e a gente tem uma perguntinha sempre relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no Urban View. A pergunta de hoje, viu, Gilberto? Muito interessante. Por que o índice de mortalidade das micro e pequenas empresas é tão alto no Brasil? São 3 opções para você votar. A primeira opção é muito difícil obter crédito. A segunda opção, o governo não apoia e incentiva como deveria. Ou a terceira opção, o brasileiro tem iniciativa para empreender, mas não busca conhecimento técnico. No finalzinho do programa a gente traz o resultado e o Horácio vai comentar com a gente. Muito bem, então vamos iniciar a entrevista do Urban View de hoje, justamente perguntando aqui para o Horácio o que é o Parque Tecnológico de São José dos Campos, quem administra o parque, que você desse uma pincelada geral aí dessa iniciativa para a gente. Eu começaria, Gilberto, dizendo que São José dos Campos é uma cidade e uma região que acumulam já um histórico de várias décadas de estímulo, de resultados positivos no que se refere à tecnologia e inovação. Eu começaria recordando que o CTA começou a ser criado em São José dos Campos em meados da década de 40. CTA, para quem não sabe, é Centro Tecnológico Aeronáutico. Aeroespacial. No início o nome foi realmente aeronáutico, depois passou a aeroespacial, ele cresceu na sua abrangência. E o CTA, de uma certa maneira, ele já carregava consigo os elementos básicos de um parque tecnológico, muito antes de que essa palavra até surgisse. Ou seja, um ambiente onde profissionais egressos de uma escola de alta qualidade pudessem desenvolver em diversos institutos de pesquisa os seus trabalhos e dali, com o passar dos anos, pudesse derivar uma ou mais indústrias. E foi exatamente isso que aconteceu. 23 anos depois da criação do CTA, surgiu a Embraer. Surgiram outras empresas também. Sim, porque tem toda uma cadeia de fornecedores ao lado da Embraer, né? E eu resumiria dizendo o seguinte: nos últimos 20 anos, o setor aeroespacial contribuiu com mais de 25 bilhões de dólares de saldo na balança comercial. Saldo é a diferença entre o que ele exporta e o que ele importa. E isso, na realidade, foi riqueza extraída de onde estão os clientes, principalmente da Embraer, mas também de outras empresas, convertido em novos investimentos, em melhorias na cidade de São José dos Campos, impostos pagos, dividendos para acionistas, PLRs pagos para os empregados dessa indústria. No fundo, riqueza que retornou à cidade no longo prazo. Não se pode pensar em parques tecnológicos, não se pode pensar em educação, em ciência e tecnologia com olhos de curto prazo. São olhos de longo prazo. E assim foi feito. E assim nós pretendemos, com o parque tecnológico, repetir essa experiência exitosa do CTA olhando décadas à frente. Tá, mas o parque tecnológico, digamos assim, primeiro, antes de mais nada, é uma área, né? É uma área onde você tem empresas que vão, são empresas normalmente incubadas ali, né? O parque tecnológico é um ambiente ideal em que pequenas e médias empresas
de base tecnológica são tratados, protegidos e estimulados a acelerarem os seus projetos de pesquisa e desenvolvimento, na expectativa que eles logo se transformem em produtos e, uma vez fabricados em série, eles contribuam para a riqueza do município e contribuam também para a geração de empregos de qualidade. No Parque Tecnológico estão reunidos condições de infraestrutura bastante favoráveis, a presença de universidades e institutos de pesquisa que oferecem não só mão de obra egressa desses locais, mas estruturas laboratoriais e também facilidades de fomento, apoios governamentais em termos de financiamentos a essas empresas. Quer dizer, normalmente, por exemplo, você tem pessoas estudiosas, pessoas que são professores de faculdade, que veem oportunidades de mercado, eles têm ideia, o que eles precisam justamente é de um local que dê essa condição e que tenha crédito, que tenha apoio da universidade para que essas ideias consigam realmente se transformar em alguma, pelo menos uma empresa, uma iniciativa de uma empresa. E não só condições físicas e de proximidade com o conhecimento, com profissionais, mas como também todo um programa de palestras, de workshops voltados ao empreendedorismo. Uma das razões mais conhecidas do insucesso de novos empreendimentos é a falta de uma cultura voltada à geração de negócios, à administração de negócios. Muitos desses profissionais são fortes no que se refere ao conteúdo técnico, porém carecem de uma visão empreendedora e de conhecimentos de quem deve gerir negócios. Algo que em outras culturas eu diria que é mais conhecido, mais dominado. É aquela história, né? A pessoa tem uma boa ideia, às vezes ela tem um conhecimento científico extremamente grande e ela está concentrada no desenvolvimento daquela ideia e justamente se ela não tiver alguém que entenda da parte comercial, da parte de como se busca um investimento em financiamento a médio e longo prazo, etc. Aquela ideia ocorre o risco de nunca ir à frente ou então de naufragar logo que é colocado em prática. Né? Exatamente. Não basta ter apenas boas ideias, é preciso empreender um negócio. Agora, o Parque Tecnológico de São Paulo é uma iniciativa privada, uma iniciativa da Prefeitura, do governo federal? O que é exatamente? O Parque Tecnológico de São José dos Campos, ele surgiu como parte de uma estratégia do município. Por trás do Parque Tecnológico, principalmente agentes da administração pública municipal se movimentaram, começaram a se movimentar ao final da década de 90. São José dos Campos experimentava à época um renascimento em função da recuperação da Embraer. Foi um período de grande exuberância econômica e os administradores de então, eles, olhando a cidade no médio e longo prazo, começaram a discutir, a debater quais seriam as ferramentas que o município deveria desenvolver para assegurar e melhorar o bom momento em que o município vivia naquela época. Ou seja, terreno, edificações, esse tipo de coisa foram construídas, foram proporcionados pela administração municipal? Foram proporcionados pela administração municipal, mas é importante que se diga com apoio das administrações a nível estadual e federal. Essa, inclusive, é um dos orgulhos do Parque Tecnológico. Nós contamos ali com financiamentos, apoios, estruturas físicas, inclusive, que têm origem Ou seja, a gente poderia dizer que o Parque Tecnológico de São José dos Campos é um bom exemplo do Brasil que dá certo. Políticas municipais, estaduais e federais como se fala, integradas, né, para você poder oferecer uma condição de inovação. É verdade. E eu diria, muito importante, com ampla adesão da iniciativa privada. O Parque Tecnológico, nos últimos 4 anos, ele na verdade entrou em operação a partir de maio de 2009, ele conseguiu atrair da ordem de 1,7 bilhão de reais em investimentos, dos quais 1,2 da iniciativa privada e o restante da poder público, distribuído entre esferas municipal, estadual e federal. A Sandra tem uma questão aqui para você. É verdade, a gente tem esse número, na verdade, 1,56 bilhões. E a questão é quais são e como são captados os investimentos para esse parque. Muito bem.
basicamente, em se tratando de iniciativa privada, são investimentos de que empresas que se sentiram atraídas pelo parque, que ali desejam sediar as suas unidades de pesquisa e desenvolvimento, elas alocam a construção de edifícios, a montagem de laboratórios e a construção de equipes também. No que tange ao poder público, seja ele nível federal, estadual, ele se traduz em estruturas laboratoriais, que são multiusuárias, que não são exclusivas ou destinadas a uma única empresa ou setor, e a própria constituição física, né, do parque. Na verdade, o parque, no caso de São José dos Campos, ele nasceu da aquisição por parte do poder público de uma antiga estrutura de uma fábrica de dispositivos eletroeletrônicos que existiu na cidade entre 2001 e 2003. Essa fábrica acabou deixando a cidade e deixou também uma magnífica instalação física, que foi adquirida com esse fim. Agora, o Parque Tecnológico São José dos Campos, assim, por exemplo, o que você citaria hoje de empresas ou iniciativas empresariais que lá se instalaram e que já estão florescendo, por exemplo? Eu sei que a gente podia até dividir essa pergunta em duas. Né? Quantas empresas ou iniciativas estão hoje dentro desse parque? E qual delas você destacaria, por exemplo, um exemplo que já está aí, que digamos, já pegou? Entre médias, pequenas e grandes empresas, hoje estão residentes ou presentes no parque da ordem de 50 empresas. Eu começaria citando as grandes empresas que lá estão presentes, que são empresas que comandam, são empresas âncora, como nós chamamos, comandam centros de desenvolvimento tecnológico. Então, a Embraer é uma empresa, e obviamente que dispensa quaisquer comentários, responsável por um centro de desenvolvimento tecnológico em aeronáutica. Esses centros de desenvolvimento tecnológico se fazem em parceria com instituições de ensino. Então, a aeronáutica, comandada pela Embraer, energia, comandada por nada mais, nada menos que a Vale, a saúde e águas e saneamento ambiental, comandado pela Sabesp, e tecnologias da informação e comunicação, comandado pela Ericsson. Essas 4 grandes empresas estão lá presentes. Mais recentemente, nós anunciamos o ingresso da Boeing, principal empresa do setor aeroespacial em todo o mundo, da EADS, mega grupo europeu, a Visiona, uma empresa brasileira que deverá cumprir o papel de integradora no setor espacial, também já tem operações a partir do parque. E a essas grandes empresas se junta uma coleção de 25 pequenas e médias empresas, aquelas que nós queremos fomentar, estimular, que estão abrigadas em um centro empresarial. A essas 25 empresas deverão se juntar mais 50 a partir de 2014, porque um novo centro empresarial com capacidade para abrigar até 50 empresas já se encontra em estágio final de construção. É interessante. Você citou, por exemplo, empresas como a Boeing, né? Quer dizer, a Boeing é uma empresa com dinheiro para construir o seu próprio centro de pesquisa em qualquer lugar do mundo que ela queira, que ela deseje. Quer dizer, na verdade, essas empresas, como o caso da Boeing, que é uma grande empresa, vai para um centro desse em busca dessa integração que existe lá, essas várias cabeças pensantes, é isso? O caso da Boeing e o caso de outras empresas do setor espacial, aeroespacial, mas não somente do setor aeroespacial, na verdade, resulta de uma combinação de interesses e desejos. Primeiro, a Boeing e outras empresas reconhecem no Brasil um mercado que não pode absolutamente ser desprezado e reconhecem no Brasil uma condição geopolítica muito importante, ou seja, estar presente no Brasil, ser parte deste meio ambiente é uma condição importante para acessar não só o mercado doméstico, mas também mercados onde o Brasil tem influência. Uma vez partido dessa premissa, aonde se instalar? Num ambiente que melhor favoreça o desenvolvimento de atividades de pesquisa, a interação com pequenas e médias empresas, e a Boeing no Brasil encontrou isso no Parque Tecnológico São José dos Campos. Agora, uma empresa como a Boeing, existe
uma norma dentro do parque tecnológico, ou pelo menos isso, formal ou informal, de se buscar pesquisadores brasileiros, se investir em mão de obra brasileira no desenvolvimento da formação dessa mão de obra, ou uma Boeing chega lá simplesmente com os técnicos vindos dos Estados Unidos? Nada impede que ela traga técnicos vindos do exterior, mas o movimento é de se tornar também um cidadão brasileiro. Então, a busca é por recursos no mercado. Há um reconhecimento da capacidade do engenheiro brasileiro. Afinal, na aeronáutica, o Brasil é hoje uma força mundial. Então, não há nenhuma tendência em se privilegiar técnicos com origem no exterior. Ao contrário, essas empresas todas buscam valorizar os conhecimentos técnicos e a mão de obra especializada brasileira. Estão buscando novas fronteiras de conhecimento. Né? É verdade. Muito bem, Horácio, você estava falando do crescimento do parque. Para quem está nos assistindo e for um microempreendedor ou até um empreendedor, como é que faz para participar do parque? Muito oportuna essa sua pergunta, porque ela vem ao encontro de um programa que nós lançamos, que é o Programa de Seleção de Empresas para o novo Centro Empresarial Hora em Construção. Essa seleção é feita por uma chamada pública, são contratados especialistas renomados para fazer um processo de avaliação criteriosa dos projetos a serem apresentados por essas empresas, da sua condição financeira, das suas expectativas de mercado e, com base no sistema de votação, de pontuação, serão eleitas as 50 empresas. Essa campanha hoje se encontra num momento que é o de divulgação, de atração em nível nacional e internacional, e o vestibular, por assim dizer, formal, deverá ter início a partir de novembro. Na realidade, esse processo de avaliação formal, submissão e depois de anúncio de resultados deverá ocupar o período de novembro de 2013 a fevereiro de 2014. Então, basta visitar o site do Parque Tecnológico. Mas aproveitando, por favor, já nos informe qual é o site para quem está nos assistindo, que estiver interessado, já possa acessar. Isso, www.pqtec.org.br. pqtec.org.br. Exatamente. Para quem estiver nos assistindo via on demand, vai estar o link aqui. Muito bem. Esse é o nosso, apenas para concluir, Sim, o nosso programa mais importante em 2013. Nós queremos que esse processo de seleção se dê não somente com 50 empresas candidatas a 50 espaços, mas nós gostaríamos de atrair o maior número possível, com isso aumentar a probabilidade de sucesso de algo que, na verdade, resulta de um investimento que vem do contribuinte, porque trata-se de dinheiro público que é investido numa aposta no futuro da cidade. Ou seja, é um sistema democrático e participativo para a eleição dessas empresas que lá estarão. De absoluta transparência, exatamente por envolver... Conduzido por profissionais, por técnicos que já vivem e respiram esse ambiente. Sem dúvida. Muito bem. Olha, uma pergunta básica que nós não fizemos aqui, quando é que começou, quando é que foi lançado, em que ano, quanto tempo tem o Parque Tecnológico São José dos Campos? Ele oficialmente entrou em operação a partir de maio de 2009. Tem apenas 4 anos de operação, é um dos parques, eu diria, mais jovens no Brasil, embora ele tenha sido, ao longo desses 4 anos, extremamente bem sucedido e apresente resultados muito expressivos. A concepção do parque, a gênese, por outro lado, já data de mais tempo. Eu, como salientei aqui, na segunda metade dos anos 90, que as primeiras discussões, debates provocados por um dos nossos prefeitos, já de tempos passados, que acabaram desembocando na ideia de se criar um parque tecnológico. Até porque nós tínhamos um grande exemplo, que é o do CTA, que a seu tempo, com outras ferramentas e com objetivos bem mais circunscritos, cumpria um papel muito importante para São José dos Campos, para a região e para o país. O CTA ainda existe, continua? O CTA existe, continua, abriga uma série de atividades, porém fechados em torno do objetivo de aeronáutica e espaço, ao passo que o Parque Tecnológico ele tem várias dimensões, inclusive a aeronáutica e defesa, porém incorpora, como eu já citei, energia, incorpora águas e saneamento ambiental, tecnologias TIC. Muito bem, nas nossas pesquisas aqui para realizar o programa com você,
a gente descobriu que existe um sistema paulista de parques tecnológicos. E também descobrimos que o Parque Tecnológico São José dos Campos recebeu um credenciamento definitivo deste sistema paulista de parques tecnológicos. Então, vou fazer duas perguntas para você. A primeira é: o que é o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos? O Sistema Paulista de Parques Tecnológicos é uma iniciativa do Governo do Estado, através da sua Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, cujo objetivo é promover o crescimento, a entrada em operação de parques tecnológicos em todo o Estado, segundo determinadas prioridades, segundo determinadas vocações. A entrada em operação do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, no início do século, no início dos anos 2000, foi um dos fatores que contribuíram para que o Parque Tecnológico de São José dos Campos ganhasse impulso, porque São José dos Campos foi uma das 5 cidades pré-selecionadas para abrigar, por suas características, etc., para abrigar um parque tecnológico. Então, é uma das forças propulsoras do parque, o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Uma curiosidade, quais são essas outras 4 cidades ali em São José dos Campos, no estado de São Paulo, que são escolhidas aí para preferencialmente esse tipo de ação? Isso foi um movimento inicial, que data já de 13 anos. As outras 4 cidades foram São Paulo, naturalmente, Campinas, a capital da tecnologia TIC no Brasil, Ribeirão Preto, muito conhecida pelas suas atividades voltadas à medicina, à biomedicina, e São Carlos. Hoje, se não me falha a memória, são 14 as iniciativas em diversos estágios, e São José dos Campos foi o parque tecnológico que logrou ser o primeiro a receber o credenciamento definitivo. E essa agora é a minha segunda questão, que estava ligada, complementava a primeira. O que seria receber esse credenciamento definitivo? Qual é o significado disso? É um reconhecimento oficial por parte do governo do Estado de São Paulo de que o Parque Tecnológico São José dos Campos já atravessou as etapas de concepção, de organização. Ele se encontra agora, já é um parque completamente operacional e está em sua fase agora de expansão, o que é claramente atestado pelo número de empresas que recentemente se agregaram e pelas diversas atividades que nós estamos ora implementando para o seu crescimento. Quando você fala nesse projeto de expansão, isso vamos supor, dentro da própria área do parque, você tem uma nova área ali que vai se agregar, isso é em outro local da cidade. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse processo de expansão do parque. O parque, inicialmente, ele foi orientado em torno de um núcleo, que é aquela infraestrutura que eu lhe mencionei, 180 mil metros quadrados. E ali edificações, pavilhões que são utilizados para abrigar, difundir, divulgar e estimular empresas. Ao redor do parque, a Prefeitura de São José dos Campos foi gradativamente adquirindo glebas de terreno. Essas glebas foram destinadas principalmente a instituições de ensino, universidades. Estão lá hoje presentes a Universidade Federal do Estado de São Paulo, com uma unidade já em estágio final de construção, faculdades de tecnologia de São Paulo, FATEC, a Unesp recebeu em doação 360 mil metros quadrados, ou seja, um verdadeiro anel de instituições de ensino e também uma grande empresa. E com isso, de 180 mil metros quadrados, nós temos hoje 1.200.000 metros quadrados. Muito sabiamente, a Prefeitura também designou no entorno do Parque Tecnológico uma área muito grande, 25 milhões de metros quadrados, que pertence não ao poder público, mas a uma miríade de proprietários, pessoas físicas, pessoas jurídicas, pequenos e grandes proprietários, uma série de diretrizes visando a sua ocupação futura que deverão levar em consideração a presença de um parque tecnológico. Parques tecnológicos constituem verdadeiros polos de desenvolvimento, porque eles atraem profissionais especializados, alunos procurarão moradias, empresas... Fomenta a economia como um todo, né? Fomenta a economia e, na verdade, no caso de São José dos Campos, para essa área de 25 milhões de metros quadrados, que é uma área de baixíssima ocupação demográfica, oferece um desafio, mas também uma oportunidade extraordinária de promover um desenvolvimento urbano planejado, organizado, inclusivo, que seja orientado segundo os mais nobres princípios da sustentabilidade e, na verdade, proporciona a São José dos Campos
um norte em termos de desenvolvimento 20, 30, 40 anos à frente. E além do então, que você citou nesse programa, além dessa melhoria do desenvolvimento urbano, criando-se uma nova centralidade urbana bem planejada, há que se contar também ao médio e longo prazo, como você citou no início do programa, a receita, né? E seja de arrecadação de impostos, seja na exportação, que isso vai trazer também para a cidade. Sem dúvida, existem inclusive estudos que são feitos a nível acadêmico a respeito dos impactos positivos de um parque tecnológico, né? São José dos Campos provavelmente não assistirá nos próximos 50, 100 anos a uma concentração de instituições de alto nível, sejam indústrias, sejam universidades, em espaço tão próximo e com tanto poder de promover o desenvolvimento e a riqueza da cidade. Agora, o Parque Tecnológico São José dos Campos, quando a gente fala em infraestrutura, né, que a pessoa chega lá, tem um projeto, a pessoa, né, o grupo de pessoas, né, envolvidos nesse projeto estão lá pensando, desenvolvendo. Então, aí você vai para lá justamente porque você encontra uma infraestrutura, né? Então, que infraestrutura que é essa? Eu vou lhe dizer algumas das razões que devem servir como grandes motivadores para que empresas se instalem no parque tecnológico. Primeiro, a disponibilidade de mão de obra de altíssimo nível fornecida pelas instituições que estão lá presentes. Segundo, é uma infraestrutura de primeira linha, são instalações físicas a preços extremamente favorecidos e que certamente pequenos e médios empresários não encontrarão se forem a mercado. O terceiro fator é a proximidade física e integração dessas empresas. Uma das características de um parque tecnológico é a diversidade. Elas não se veem como oponentes ou concorrentes. Isso facilita a integração, a interação, a troca de conhecimento entre elas. Esse é um outro fator. Há fatores também ligados à própria situação geográfica e socioeconômica da cidade de São José dos Campos. Uma cidade com fácil acesso aos grandes centros como o Rio e São Paulo. Cidade de fácil acesso, não só aos grandes centros, mas também a localidades de natureza turística, seja a montanha, seja o mar. São José dos Campos exibe indicadores socioeconômicos extremamente atraentes. Uma boa qualidade de vida. Excelente qualidade de vida. O município, 2/3 do município é constituído por regiões ou áreas ambientalmente protegidas. A presença de grandes indústrias, qual que não é a pequena ou média empresa que sonha em fazer parte da cadeia de suprimentos de uma Ericsson, de uma Embraer, de uma Boeing? E essas empresas estão lá. Elas não só conferem grande visibilidade ao parque, mas também conferem credibilidade e se tornam magnetos para a atração dessas pequenas empresas. E as questões básicas também, tipo como a água, a luz, saneamento, internet de banda larga, essa coisa toda também. Tudo isso disponível a preços extremamente favorecidos. Na realidade, essas empresas pagam um rateio de despesas e há fila de empresas querendo entrar no parque, justamente porque se trata de um ambiente que desfavorece o empreendedorismo. Há algum tipo assim de serviços básicos compartilhados, assim como por exemplo central de limpeza, central disso, Sim, central tem esse tipo de infraestrutura também? Esse rateio que eu lhe mencionei é um rateio justamente de serviços básicos que são propiciados a essas empresas, desde limpeza, segurança, uma recepcionista que organiza o ingresso, o acesso de pessoas, fornecimento de água, luz, etc. Isso a preços mínimos é compartilhado entre as empresas que lá estão. Muito bem, estamos conversando no UrbanView de hoje com Horácio Forjás, diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Horácio, vamos falar um outro tema, né, Sandra? A gente teve aqui agora há pouco tempo, a gente teve um convidado do UrbanView que falou justamente dessa dificuldade de interação entre a iniciativa privada e a academia. Verdade. Então, pelo que a gente já está podendo entender do que você está colocando para nós aqui, essa parceria do Parque Tecnológico São José dos Campos com as universidades, outras entidades de fomento à pesquisa, pelo que você está me dizendo, parece que funciona bem, ao contrário do que parece ser norma no Brasil, onde a academia fica um pouco restrita ao seu trabalho interno, tem um pouco de medo, de pavor, de falar assim, não quero me misturar com essa, né? A iniciativa privada também não vai ali buscar o intelecto, a genialidade que está ali na academia para
colaborar nos seus... aliás, o Tomás Assunção, presidente da Urban System, aqui no lançamento do Urban Lab e falou também um pouco sobre essa questão. Então, eu pergunto para você, é o seguinte, como funcionam essas parcerias entre o Parque Tecnológico São José dos Campos com universidades e outras entidades de pesquisa? Bom, eu começaria dizendo o seguinte, Gilberto, essa percepção de uma dificuldade de diálogo, de ambientes muito distintos entre academia e indústria, não é uma exclusividade brasileira. Pode ser que aqui nós tenhamos até um ambiente de dificuldade um pouco maior, mas é uma dificuldade essa que existe no Brasil, em outros países, no exterior, e eu tenho claras demonstrações disso. O que se deve buscar não é justamente o acirramento de ânimos, mas justamente uma maneira de contornar e de fazer convergir as qualidades de ambos os ambientes, que são claras, que são notórias, porém que se esbarram em dificuldades justamente de objetivos, de finalidades, de culturas que são muito distintas. Parques tecnológicos surgiram há cerca de 60, 70 anos no mundo justamente como uma solução, buscando estabelecer uma ponte entre o ambiente acadêmico, as empresas que desejam um lugar ao sol, por assim dizer, e a presença do governo que, através de mecanismos vários, deve fomentar o desenvolvimento desses empreendimentos. São ambientes, por assim dizer, neutros, não pertencem à academia ou não pertencem à indústria, mas contêm todos esses elementos. E eu diria que o simples fato deles nascerem de forma independente já favorece a flexibilidade, uma atitude de maior cooperação, e as universidades que lá se instalam têm perfeita consciência de que lá vão para fomentar, apoiar e estabelecer uma ponte com o mundo produtivo, o mundo empresarial. Isso tudo já facilita muito a superação dessas dificuldades que existem e são muito naturais. Muito bem, Horácio. Agora, aproveitando esse gancho, né, falando um pouquinho de inovação, como é que a integração que você acabou de colocar entre empresas, universidades, centros de pesquisa, investidores, enfim, pode influenciar de forma positiva na inovação? Veja bem, quem inova busca novas tecnologias. A universidade pesquisa e busca o conhecimento. Então, existe já aí uma proximidade de objetivos bastante grande. A universidade dispõe de estruturas laboratoriais. Então, há, no caso de São José dos Campos, do Parque Tecnológico, uma faculdade que já reservou um espaço nos seus laboratórios destinado a abrigar os pequenos e médios empresários que lá dispõem de uma série de facilidades. Então, eu acho que existe aí várias formas de você fomentar essa proximidade. A necessidade faz com que ambas as partes se aproximem. E seja através de um programa de empreendedorismo, seja através do estímulo ao compartilhamento de ideias, que nós conseguimos resultados expressivos nesse campo. O parque, ou a administração do Parque Tecnológico, tem por principal missão justamente agitar, provocar, superar barreiras, colocar atores em contato. Seja a grande empresa conversando com a pequena empresa, seja a universidade conversando com a pequena empresa, os órgãos de fomento, o nosso papel é provocar, agitar, estabelecer alianças e superar dificuldades ou barreiras. Horácio, na nossa enquete do programa aqui, que a Sandra daqui a pouquinho, quando estiver chegando no final do programa, ela vai comentar os resultados ao vivo dessa enquete. A gente pergunta na enquete por que o índice de mortalidade das micro e pequenas empresas é tão alto no Brasil. Uma das questões que a gente colocou lá é muito difícil obter crédito. Coloquei essa questão aqui porque eu quero transpor ela para isso que a gente está falando do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Como é essa questão do crédito público e ou privado para a pesquisa, para o desenvolvimento, para a inovação? A gente ainda é contra dificuldades no Brasil, o cenário melhorou com o passar do tempo. Como é que é a tua avaliação da questão do crédito? O cenário melhorou substancialmente, eu diria, nos últimos 10, 15 anos. Existe hoje uma consciência
crescente da importância de se fomentar novos empreendimentos, principalmente os empreendimentos de base tecnológica. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que era há 10 anos atrás um ministério de porte pequeno na Esplanada, hoje é um ministério de porte médio. O seu orçamento multiplicou por 5. E uma das consequências disso é que ele passa a atrair muito o interesse de políticos, porque apesar dos 40 ministérios existentes atualmente, ele conseguiu... Ele consegue atrair justamente porque ele cresceu muito em dotação orçamentária. Mas traduzindo também um genuíno interesse da administração pública federal, uma consciência crescente da importância de empreendimentos de base tecnológica e inovadores. Então, os mecanismos têm se aprimorado. É claro que existe uma dificuldade inerente à concessão de crédito, tem que se passar por uma peneira, tem que se passar por um processo de aprendizado. Muitas vezes o jovem e o recém-empresário, ele tem que aprender a trilhar um caminho. Isso, principalmente a primeira vez, não é fácil. Também não estamos ainda nas mesmas condições em que países desenvolvidos ou países em desenvolvimento muito fortes, muito potentes se encontram, mas é um caminho de melhoria. É preciso também observar o seguinte, que empreendimentos de base tecnológica, sejam pequenos ou sejam grandes, eles são inerentemente de alto risco e que, em consequência, a taxa de insucesso associada a empreendimentos de conteúdo forte, conteúdo tecnológico, é muito maior do que empreendimentos que não têm essa característica. Assim como o inverso é verdadeiro. Assim como o inverso é verdadeiro. Quando há o acerto também... Quando há o acerto, realmente os retornos são extraordinários. Basta citar que algumas empresas que dominam o ambiente hoje, Google, não existiam há 6, 7, 8 anos atrás. E hoje elas não só são empreendimentos altamente exitosos, como eles, de uma certa maneira, definem a forma de nós agirmos, né? A forma como nós comportamos hoje, os mecanismos e as ferramentas que o usuário comum usa de computador é completamente diferente de há 10, 15 anos atrás, resultado dessa permanente busca da inovação e do conhecimento. Vamos fazer a nossa última pergunta do UrbanView de hoje. Horácio, é o seguinte, como é que você observa o cenário dos parques tecnológicos no Brasil em relação aos países desenvolvidos? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu diria que a América Latina, e o Brasil principalmente, fazem parte de uma quarta onda de difusão de parques tecnológicos. Eles começaram na Europa há cerca de 50, 60 anos, uma segunda onda nos Estados Unidos, uma terceira na Europa, quarta na América Latina, mas principalmente no Brasil. Então, há um crescimento, uma proliferação. No Brasil, hoje, são da ordem de 200 parques tecnológicos, 250 incubadoras. Incubadoras fazem um papel similar ao de parques tecnológicos, porém, em um estágio ainda mais embrionário. Empresas que não nasceram, estão por nascer. E, uma vez já constituídas, elas passam por um parque tecnológico, idealmente, muitas vezes não. Então, é um cenário, eu diria, favorável, de grande efervescência. Nós temos esses 200 parques tecnológicos em diferentes estágios, desde aqueles em estágio muito inicial, àqueles já muito estabelecidos, já inclusive muito conhecidos. Nós temos cerca de 6 ou 7 parques tecnológicos no Brasil, que são exemplares e são conhecidos internacionalmente. Eu citaria o Parque Tecnológico de Porto Digital, em Recife, o Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, o Parque Tecnológico da PUC, Rio Grande do Sul, de Florianópolis. Há exemplos muito já expressivos de que isso é uma realidade que veio para ficar e deverá orientar e beneficiar a sociedade como um todo muitos anos à frente. Aliás, aqui na nossa saideira, a Sandra me mostrou aqui a participação de um internauta. Ele fez uma pergunta que embute uma crítica, mas eu acho que ele serve para fazer uma outra questão que você pode ajudar a responder. Sandra, faz a pergunta do internauta aí que eu vou só fazer um comentário depois da pergunta. Muito bem. O Savano Pereira, ele fala o seguinte: o problema de conseguir o crédito do governo é que as regras são escritas por um burocrata. Sendo assim, só alguns poucos afiliados conseguem. É mais fácil conseguir financiamento privado, experiência própria. É isso? A pergunta que eu queria fazer no gancho dessa pergunta crítica aí do nosso espectador é assim, realmente a gente tem uma percepção, né, se discute muito, se conversa muito, que no Brasil
tudo é muito burocrático, as intenções são muito positivas, mas na prática, mesmo na hora que você vai lá conseguir o negócio, tem uma papelada, burocracia, tudo parece que dificulta. Começa desde o tempo de criação de uma empresa no Brasil até, enfim, aquela história toda que todos nós já estamos cansados de fazer. Você concorda um pouco com essa crítica? Quer dizer, apesar de existirem linhas e tal, é difícil obter crédito e o parque tecnológico ajuda essas empresas com essa questão? Essa crítica ela é justificada. O Brasil é reconhecidamente um país mais difícil do que os outros sob o ponto de vista de cumprimento de regras e obtenção de determinados apoios. O que eu faço questão de salientar é que o ambiente está mudando para melhor, mas ainda há muitos obstáculos a serem superados. Há obstáculos que resultam do desconhecimento, ou seja, há um caminho a percorrer por parte dos próprios empresários e há um caminho a percorrer por parte do ente público no sentido de aperfeiçoar e simplificar essas regras. Ao parque tecnológico, e eu já mencionei aqui algumas das suas missões, aquela de agitar, de estimular, né, também cumpre o papel de servir como ponte e como organismo facilitador na obtenção de apoios a financiamentos, a exportação, e nós fazemos isso através de apoio que vem diretamente da equipe do parque, mas também trazendo empresas especializadas que vêm no parque e nas empresas lá presentes um mercado natural e se interessam por delas se aproximarem e oferecerem seus préstimos. Isso é outra razão de parques tecnológicos no seu universo constituírem fontes de atração para essas empresas especializadas. Ali há um mercado em crescimento. Muito bem. Nosso Urbanview realmente está chegando no final. Nós vamos aqui, antes de encerrar, pedir para a Sandra aqui ver como é que está o resultado da nossa enquete que você participou ao vivo. Muito bem. A pergunta da nossa enquete: por que o índice de mortalidade das micro e pequenas empresas é tão alto no Brasil? 5% disseram é muito difícil obter crédito. 30% disseram o governo não apoia e incentiva como deveria. E a maioria, 65%, diz o brasileiro tem iniciativa para empreender, mas não busca conhecimento técnico. O que você acha desse resultado? A maioria falou que o brasileiro tem iniciativa para empreender, 62%. mas não busca conhecimento técnico. 65% tem. Muito bem, vamos lá. Eu responderia de uma maneira parecida com a desta maioria que acha que o brasileiro não busca conhecimento. Na verdade, eu diria que a cultura com que foi sedimentada e evoluiu a sociedade brasileira não privilegiou o empreendedorismo desde o seu início. Há culturas de países mais ou menos vizinhos nossos, nós conhecemos isso muito bem, e desde o início, dos seus primeiros imigrantes, levava o empreendedorismo na veia. E isso é algo que não se consegue de uma noite, de uma hora para outra. É aquela história clássica daquelas chargezinhas, daqueles meninos americanos, né? Que o menino tem 5, 6 anos, ele monta uma barraquinha de limonada e vende a 3 cents, né? Isso faz parte da cultura americana. Mas, mais uma vez, o cenário está mudando e eu vejo isso manifestado na atitude dos novos empreendedores, na atitude do governo em nível estadual, municipal. Parques tecnológicos são o melhor exemplo disso. Parques tecnológicos não são empreendimentos que acompanham o calendário eleitoral. Eles têm um outro timing. E hoje, prefeitos de todo o Brasil se orgulham em investir em parques tecnológicos. É uma mudança de mentalidade e nós temos que reconhecê-la como positiva. Muito bem, no Urbanview de hoje conversamos aqui com o Horácio Forjás, diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Horácio, muito obrigado pela tua presença no Urbanview. Parabéns e sucesso. E estão todos convidados a visitarem o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Vocês e os nossos participantes internautas. Muito bem. E você nos deixou realmente curioso em conhecer esse parque, porque São José dos Campos é uma bela cidade e é uma oportunidade de conhecer aí uma iniciativa bem interessante. Sandra?
Bom, se você perdeu algum trecho, o programa de hoje vai estar numa versão na íntegra, disponível no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/urbansystems. E no iTunes também, é só procurar o canal Urban Systems. Você também pode acessar um compacto, os melhores momentos do programa no YouTube, no site Urban Systems, urbansystems.com.br. A gente espera vocês. Também tem o nosso Twitter, lembrando você, twitter.com/urban_systems e o Facebook, facebook.com/urbansystems. Sandra, e o próximo programa na quarta-feira que vem, quem teremos como convidado? Verdade, Gilberto. Na semana que vem, a gente vai bater um papo com Paulo Solmuti Júnior, que é presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Então, estamos combinados, na próxima quarta-feira, às 17 horas. Eu espero vocês lá. Muito bem. Urban Viu termina aqui. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Até quarta que vem, às 17 horas.